Como superar os traumas? A vida é um grande contrato de risco. Risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucessos e fracassos fazem parte da história de cada ser humano. E por vezes nós experimentamos traumas, perdas, frustrações, decepções importantes. E o que fazer? Se curvar à dor? Quando nós nos curvamos à dor, nós estimulamos um fenômeno inconsciente chamado RAM, Registro Automático da Memória, que arquiva janelas traumáticas com duplo poder, poder de ser encontrada no meio de milhões de janelas e poder, portanto, de ser lida e relida e retroalimentada, gerando cárceres mentais. Então, a pior forma de você superar um trauma é você se curvar à dor. Na verdade, você não supera, você dá musculatura aos seus traumas. E é fundamental que o seu eu entenda que esse contrato de risco faz parte da sua história. Quando ocorrer as perdas, as crises, as decepções, é uma oportunidade de ouro para você se reinventar. Inclusive fazer técnicas como a técnica DCD, duvidar, criticar e determinar. Por exemplo, eu duvido que não serei escravo dessa perda. Eu critico cada pensamento perturbador, eu critico a minha ansiedade em relação à minha frustração e eu determino estrategicamente ser protagonista da minha história. Então, diante de uma situação onde a sua felicidade foi furtada temporariamente ou prolongadamente, você deve usar o seu eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica e a autodeterminação, para entrar no portfólio da sua mente e escrever textos nobres em dias tristes. Como apagar as janelas traumáticas? Nunca se apaga o passado, nunca se deleta a memória, a não ser que haja injúria física, como acidente vascular cerebral ou derrame, traumatismo crânioencefálico, tumor cerebral e algumas outras afecções importantes. Sem essas injúrias físicas, o eu, que representa a capacidade de escolha, não consegue deletar a memória, mas ele pode reeditá-la. E para reeditá-la, existem várias técnicas que eu tenho comentado e tenho falado no meu canal. A técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar, a técnica da mesa redonda do eu, a técnica do eu como consumidor emocional responsável, a técnica do eu como advogado de defesa, onde você, diante de uma autocobrança ou autopunição, você se defende dando uma nova chance para si mesmo. Assim você vai reeditando e não apagando as janelas traumáticas ou killer. Cuidado, a nossa mente tem fenômenos que estão além do eu, da vontade consciente, do livre-arbítrio. Por isso que uma das coisas mais complexas é que nos primeiros momentos não há livre-arbítrio. Não há livre escolha, como se crê. Quando detona o gatilho, abre uma janela killer, produz-se uma reação de ansiedade, angústia, irritabilidade, inveja, ciúmes. Antes, no momento inicial, não há livre-arbítrio, mas antes de se tornar um comportamento, o eu tem de entrar em cena para exercer a sua livre escolha. Se ele não entrar em cena, ele será um escravo, vivendo em sociedades livres. Como eu disse, falaremos coisas que jamais deveriam ser ditas. Expressaremos ideias, teremos reações que jamais deveriam ser expressas. Talvez seja por isso que o homem mais inteligente da história, para espanto da psiquiatria e psicologia, quando estava sob o madeiro, a única vez que ele aceitou estar acima do Homo sapiens da humanidade foi quando estava pendurado sobre o madeiro. E eu, como um dos maiores ateus que pisou nessa terra, analisando os seus comportamentos nos filigranas, fiquei impressionado. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E eu me perguntava: que homem é este que é capaz de desculpar homens indesculpáveis?
Que homem é este que é capaz de abraçar seus torturadores? Se hoje os educadores não têm paciência nenhuma com os seus filhos, se os casais são tão intolerantes, eles prometem que na saúde e na doença, na alegria e na tristeza se amarão, mas não sabem que a vida tem acidentes imprevisíveis e curvas inesperadas. Esquecem que discutirão, e naquele momento que discutirão, a melhor resposta é não dar respostas. A melhor resposta é o silêncio proativo. Uma mulher foi pega em flagrante adultério, arrastada por aqueles algozes dela. Ela clamava pelo direito à vida, mas detonou o gatilho, abriu janela killer, fechou o circuito da memória, gerou-se a síndrome predador-presa, uma das síndromes que eu descobri. Se o eu não atua, segundos depois ele, como eu disse, é um servo e não líder de si mesmo. Eles não ouviam o clamor dela. Eles não viam as lágrimas que ela derramava. E quando chegaram na aula do mestre dos mestres e perguntaram, ela foi pega em flagrante adultério, qual o seu veredito? Número 1, eles libertou o homem que dormiu com ela, indicando que a humanidade sempre foi injusta com as mulheres. As mulheres são muito melhores que os homens, mais altruístas, solidárias e inteligentes. Obrigado por vocês existirem. Mas inventaram o cartão de crédito. Brincadeira à parte. Vocês foram tolhidas, queimadas, apedrejadas, silenciadas por quase todas as civilizações, em quase todas as gerações. Há uma dívida impagável com as mulheres. O homem foi liberto, a mulher arrastada para servir de exemplo em praça pública e usá-la como isca para silenciar a voz do maior professor da história e perguntar o seu veredito. Ela foi pega em flagrante adultério. Qual a sua sentença? Que resposta ele deu? Mais uma vez, as pessoas me respondem a segunda resposta. A primeira resposta é não se atrever a dá-las. Estou vendo vários jovens aqui. Quando seus pais te contrariarem, tua paz vale ouro. Não respondem. Não venda a sua paz nem por eles. Quando os teus filhos te machucarem, aprendam a não dar respostas. Ele escrevia na areia. Ele não se atreveu a falar num foco de tensão, porque não há heróis. Vocês querem ser heróis? O ser humano frequentemente o é, e frequentemente machuca as pessoas que mais amam. Não apenas machuca naquele momento, mas forma janelas que perduram toda a história, toda a historicidade. Ele escrevia na areia, devia estar gritando no silêncio da sua mente: que homens são estes que querem apedrejá-la, sem conhecer as lágrimas que ela chorou e as que nunca foram encenadas no teatro do rosto? Que homens são esses que nunca perscrutaram suas dores, suas crises, os abusos que ela sofreu, mas querem varrê-la do teatro da existência? Seja na sua mente o seu advogado de defesa. Não reaja sem pensar. Não seja hiperativo, hipersensível, hiperreativo. Tem de fazer o silêncio cálido. Você se cala por fora, mas grita por dentro, se bombardeando de perguntas. Assim, você abre o leque da sua mente para desenvolver o mais complexo de todos os pensamentos. Qual é?
o antidialético, porque se você reagir sem pensar, você estará usando o pensamento linear, lógico, dialético. Bateu, levou é o pensamento dialético. Julgamento precoce é o pensamento dialético. Criticar rapidamente é o pensamento dialético. Mas o antidialético, quando você se respeita e dá o direito das pessoas não serem perfeitas, então você se recolhe dentro de si, se perguntando: devo eu responder sem pensar? Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? O que está por detrás das suas palavras? Você não imagina o poder que há dentro de um ser humano quando ele se respeita e dá o direito das pessoas serem tais como ela é, tais como elas são. Eu demorei anos para aprender isso, porque são técnicas baseadas no processo de construção de pensamentos que estão nos bastidores da mente humana e que não foram estudados. O ser humano deflagrou guerras, teve atitudes discriminatórias, machucou e feriu tantos, milhões, porque o seu eu não consegue atuar como líder de si mesmo, duvidando de tudo aquilo que o controla, duvidando das suas reações, criticando ideias perturbadoras e determinando ser autor da sua própria história. Nós somos cegos diretores do nosso script, péssimos pilotos da aeronave mental.